Ao vivo e a cores, vamos que vamos, coisa mais linda. Vamos ver aqui. Esse aqui, coisa linda. Olá, olá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso hashtag Papo Reto de hoje, coisa mais linda. Deixa eu botar nosso tema aqui no ar. Papo Reto número 16. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só digitar aqui o nosso tema. É isso aí. Pronto. Fixado o comentário. Então sejam muito bem-vindos, meio-dia em ponto, falando direto de Santa Amaro da Imperatriz, hashtag Papo Reto no ar. E o nosso tema está aí, Top Skills, falando de competências com o meu querido amigo Evandro Badim, que vai estar aqui, já está na sala, já vai entrar ao vivo. E para quem está nos chegando, para quem está chegando pela primeira vez ou está sempre presente, é bom recordar o objetivo dessa live, hashtag Papo Reto. Nosso objetivo é ouvir histórias de pessoas que fazem e acontecem e trazer e aprender com elas aqueles conhecimentos ao longo da jornada dela. Então, eu gosto muito de histórias e pensando nisso, eu sempre fico pensando como é que a pessoa chegou onde ela chegou. Então, eu gosto de perguntar isso, aí nasceu essa iniciativa de por que não trazer pessoas e a gente conversar juntos aqui, firmes e fortes. O tema de hoje são nossas competências, como que a gente pode e deve falar sobre ela, aprender sobre elas. Então deixa eu botar o Badim para dentro para a gente já iniciar. Deixa eu colocar aqui o meu querido para dentro. Ada, seja bem-vinda, Helena, seja bem-vinda, Rita, pessoal chegando e vão se juntando a nós aí, tá bastante sol aqui, vou chegar um pouquinho para trás. Salve, Evandro, tudo bom? Salve, Guerreiro, bom dia a todos, tudo bem, Fábio? Tudo bom, tu me ouve bem? Tudo bem, tudo ótimo. Mas está me ouvindo bem, né? Estou te ouvindo bem. Ótimo. O pessoal que está aí conosco, dá uma sinalização se estão nos ouvindo bem, está tudo certinho. Pode mandar aí a sua dúvida sobre competências. O Evandro, esse querido Evandro, é um mega especialista, além de diretor da Junior Achievement Executivo aqui de Santa Catarina. Esse cara é administrador, esse cara é fotógrafo, esse cara é trilheiro, esse cara ele dá nó em pingo d'água. Ele tem assim, história para contar que ele não vai conseguir esgotar aqui em uma horinha. Então, dos diversos assuntos aí que o Evandro trafega no meio empresarial, meio educacional, meio pessoal, autoconhecimento, eu selecionei assim, Evandro, vamos falar então um pouquinho sobre competências para esses novos tempos, como é que o pessoal pode se puxar, se antenar, para se preparar para uma coisa que está mexendo com todo mundo, que é essa pandemia. Então, te agradeço já de antemão, Evandro, a tua presença, a tua disponibilidade. Eu estou com saudade de ti, então vamos matar a saudade aqui também. A Adri está dizendo aqui, é verdade, histórias e muitas experiências. Com certeza, Adri, é isso aí. Então, sem perder tempo, porque o tempo passa muito rápido, meu querido, eu queria que de largada tu já trouxesse um pouquinho da tua história. Como é que é isso que de Chapecó o cara vem para Floripa, está há 30 e tantos anos aqui, faz uma trajetória que pega um pouco de tudo. Vamos começar por aí, depois eu vou te bombardear com temas de competência. Quem está nos assistindo, nos ouvindo, manda perguntinha aí nessa caixinha de interrogação que eu vou fazer para o Evandro. Vai lá, meu querido. Bom, primeiro é um prazer estar com todos, Fábio em especial, os convidados da tua live. A gente vai construindo legados e eu acho que é bacana a gente poder olhar para trás e tirar disso aprendizados, muitos aprendizados para a nossa evolução, né? A minha história começa muito ligada ao empreendedorismo, sempre muito jovem, comecei a trabalhar com 11 anos, então você imagina que eu já estou há 2 anos aposentado, já fiz a minha contribuição compulsória à Seguridade Social, mesmo assim continuo trabalhando, e esse tema nós vamos falar muito do lifelong learning, quer dizer, continuar estudando, continuar se aperfeiçoando sempre, mas eu comecei muito cedo, tive a minha primeira empresa antes dos 18 anos, trabalhei no começo muito ligado à tecnologia, na época à informática. Meu primeiro computador eu troquei por um Fusca. Então, você imagina quanto custava um computador naquela época.
e a única sala que tinha ar-condicionado na empresa que eu trabalhava era a minha, porque eu trabalhava com informática e basicamente era cadastro para crediário, que era uma empresa de tecidos e confecções. Então, tudo isso foi me dando uma condição de estar sempre muito próximo da tecnologia e dos impactos dela na nossa vida como uma ferramenta de aceleração e de melhoria nos nossos processos. E depois eu fiz a minha faculdade e naquela época o Sebrae tinha sempre a intenção de escolher os alunos do curso de administração para trabalhar no Sebrae, então eu vim para Florianópolis, trabalhei quase 7 anos no Sebrae, em várias áreas, foi a maior escola da minha vida até então, e trabalhei muito tempo na Organização Internacional do Trabalho, durante 4 anos, aqui no Brasil, na Itália, onde eu me especializei, e aí logo que eu voltei dessa especialização, caiu no meu colo uma organização que continuava o trabalho no mesmo tema que eu gostava, que era empreendedorismo, só que para jovens, né? Que é uma organização chamada Senior Achievement, presente aí em mais de 100 países, há 100 anos. Então, uma organização mantida por empresas privadas, mas que tenta levar o dia a dia do empreendedorismo para a sala de aula, para a escola, tentando, de alguma forma, trazer bons exemplos, conhecimentos e experiências para os jovens ainda em ambiente escolar. Então, isso me cativou e me conquistou. Eu já estou há 23 anos, né, Fábio? Então, Fábio foi meu parceiro de muitas oportunidades. A própria Dux foi mantenedora da organização, então eu tenho muito orgulho da tua história também. E aí, nesse tempo todo, eu entrei no mundo da fotografia, eu entrei no mundo do autoconhecimento, de muitas boas vivências. E é o que eu estava falando, assim, a nossa vida é repleta de oportunidades, né? Só não vê quem não quer, mas a gente tem todos os dias, desde que acorda, N oportunidades para se melhorar e para ser melhor para a gente e para os outros. Então, essa vibe aí que eu chego aos 51 já, 5.1, então tá tudo certo. Legal, muito bom essa breve história, a gente poderia falar horas dessa história, mas eu vou jogar antes de perguntar, porque eu vou te perguntar daqui a pouco o que é competência, para renivelar o conhecimento e a partir daí a gente desenvolver o tema. Mas antes disso eu quero te botar, aqui é papo reto, de onde é que vem essa inquietude evandresa aí, que está sempre buscando, está sempre inventando uma moda, consegue jogar em várias posições, porque hoje também reinvenção é o foto, né? A pessoa tem que fazer a reinvenção. Se ela não tiver uma inquietude, ela não acha o que se reinventar. E tu é uma pessoa que sempre veio se reinventando. Então me conta um pouquinho de onde é que vem isso, por que isso é importante para ti e faz parte da tua vida. É importante também que a gente olhe para a questão da hiperatividade normal, digamos assim, não aquela exacerbada que te gera uma ansiedade que possa ser doentia, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e muito inquieta, muito questionadora. Então, o mais bacana disso é sempre estar disponível. Nós vamos falar aqui hoje também de soft skills, e uma delas é a oportunidade que nós temos de servir. Então, Fábio, nessa minha passagem, as lições que eu tenho é do tipo assim, você faria isso? E eu muitas vezes não sei fazer. E digo, claro que eu faço. E no momento seguinte eu estou disposto a navegar, estudar, ler e aprender. Então, eu sempre fui muito disposto à inovação. Legal. Você sabe que todas as revoluções que nós tivemos na história da humanidade, nem estou falando de revoluções antes da primeira revolução agrícola, mas todas as revoluções geravam um pensamento negativo, uma resistência, como a gente está vivendo agora. Né? A gente está vivendo um momento de grande resistência, não só do ficar em casa, mas de aprender as novas tecnologias, de utilizar o nosso potencial para aprender e não ficar apenas com o ócio. O ócio é importante, mas o ócio pode ter momentos de alta produtividade, desde que a gente não trabalhe com essas resistências. Então, no mundo que eu vivo, que é a educação, nós estamos vivendo talvez um momento de maior resistência que a gente viu, não só por parte de educadores, mas também de alunos. Então, como a gente dribla essa resistência e mostra o quanto a gente pode aprender e o quanto a gente pode sair melhor ou transitar melhor durante essa pandemia. Eu brinco sempre assim, para onde eu estou olhando? Qual é o horizonte? Se eu estiver olhando só para os indicadores do Covid ou para a televisão, que é a maior manipuladora hoje de informação que tem, a televisão, para onde eu olho? Se eu olhar para o lado da oportunidade de aprender, a oportunidade de me reinventar, né? A questão da empatia, que nós vamos falar também aqui hoje, mas que talvez seja o maior momento hoje, é o momento de empatia, solidariedade e tal, que a gente está vivendo.
não tem como melhorar, né? Então, é nesse caminho aí. Show! Eu queria que tu falasse sobre isso, que eu sei que tu é um buscador, e isso é muito bacana, e nesse momento, sim, donos de empresa, profissionais, tem uns que gostam disso e já estão buscando, tem outros que estão sofrendo, mas precisa se abrir para isso. Quem está chegando agora, pessoal, o Evandro está falando sobre competência, então se liga aí, ele prometeu uma surpresa para quem ficar até o final, então se liga. Meu caro, vamos nivelar esse conceito aí. O que é competência na tua visão, antes da gente mergulhar naquilo que é a soft skill? Legal. Tem uma distorção um pouquinho do que é. A gente começou a falar muito sobre competência nos últimos anos. O que é você tem que ter novas competências? Não. O que é competência? Né? Primeiro é entender que uma coisa é conhecimento, outra coisa são habilidades. Né? A competência é a junção disso. Né? É quando eu consigo aprender, e aí através de vários caminhos, vários devices e também no mundo analógico, por uma leitura, por um estudo tal, eu vou ganhando conhecimento. E quando eu me torno hábil e que eu sei fazer aquilo a partir do conhecimento que eu acumulei, eu começo a criar as competências. Né? E as competências, basicamente, são divididas em dois grandes grupos, muito falado nos últimos anos, sobretudo porque o Fórum Econômico Mundial trouxe mais à tona as competências mais leves. Até então a gente falava de hard skills, competências mais duras, são aquelas que eu aprendo na universidade, que eu aprendo na escola, então eu vou aprender a programar. Essa é uma hard skill importante hoje, o code está cada vez mais interessante para as nossas vidas, então eu adquiro uma hard skill. E eu posso ter várias hard skills em qualquer área. Só que daí eu entro num mundo que é mais sutil, né? Um mundo que é mais leve, por isso soft skills, que são aquelas habilidades que hoje são mais interessantes para o mercado. O que eu quero dizer interessantes é assim, nós ainda, né, no nosso mercado tradicional, a gente continua contratando muitas vezes por hard skill. A gente continua contratando por currículo as pessoas. E a gente demite elas por comportamento. Né? Então, a última pesquisa da Você S.A. trouxe que 87% das demissões, elas são por comportamento, por questões relacionadas à interação, comunicação, trabalho em equipe, né? Elas não estão relacionadas às minhas habilidades técnicas. Para vocês terem uma ideia, algumas formas de recrutamento e seleção, diferentes daquela que a gente conhecia, que mandava o currículo ou chegava numa entrevista com o currículo na mão, e a partir daí a pessoa tentaria em alguns minutos te conhecer, as novas entrevistas são assim, você na verdade se candidata à vaga, você recebe um desafio, de acordo com aquela área que você está almejando uma posição, a partir do desenvolvimento desse desafio, que tu vai ter às vezes 24 horas ou 48 horas para resolver, você vai conversar com uma pessoa da empresa e vai passar um dia dentro da empresa. Primeiro para descobrir se dentro desse dia que você viveu com a equipe de trabalho, como foi a tua capacidade de resiliência, de interação, de comunicação, né? De assumir riscos, de dar e receber feedback. Então, olha aqui, nós não estamos falando da habilidade técnica. A habilidade técnica é uma questão importante, não adianta eu contratar um programador se ele não conseguir descobrir um bug de um sistema. Então, eu vou dar o primeiro desafio para ele, vou dar um sistema falho, e vou dizer assim, ó, em 24 horas você tem que dizer qual é o bug. Ok, eu até reconheço uma habilidade técnica, só que eu não tenho a garantia de que ele, resolvendo a parte técnica, ele vai conseguir ter bons resultados lá na minha empresa, porque eu tenho uma cultura. E eu tenho uma cultura de trabalho em equipe, uma cultura de não é top-down, aqui é bidirecional, todo mundo conversa com todo mundo, as metas são da empresa e não são individuais. Como que eu insiro uma pessoa que tem só habilidade técnica, sem ter todo esse conjunto de habilidades socioemocionais, ou de interação, ou de relacionamento? Então, para quem está nos ouvindo, assim, hoje, a necessidade mais preemente é eu poder olhar para essas habilidades e desenvolvê-las. E como desenvolvê-las? Executando, né? Fazendo elas, entre aspas, fazerem sentido para mim no ambiente de trabalho, né? Ainda nós temos aquele conceito, Fábio, de que eu sei fazer, eu prefiro fazer sozinho, porque eu garanto que eu vou conseguir, e ponto, né? Sim. E isso não se sustenta numa organização moderna, na nova economia, não é uma postura adequada. É mais fácil fazer sozinho, porque, entre aspas, é mais fácil, apesar de trazer um resultado muito inferior, mas daí eu fico comigo mesmo. Então, se aventurar, se relacionar com as pessoas é o grande desafio. Mas é um ledo engano, porque quando eu fico comigo, os demônios estão aqui dentro também. Então, quando eu me relaciono, eu enxergo no outro, mas sempre eu estou comigo, isso não tem como escapar. Mas agora que tu fez essa contextualização das competências,
E tu gosta, eu sinto também que, claro que as comportamentais são muito mais difíceis da gente alcançar. Qual é a dificuldade que as pessoas têm, sejam elas gestoras, profissionais, alunos, professores, de acessar essa questão comportamental? Por que é tão difícil isso, Evandro? Eu quero saber a tua Primeiro opinião. porque primeiro porque, assim, uma das habilidades, eu acho que é uma das mães das habilidades, é a chamada de flexibilidade, adaptabilidade ou flexibilidade cognitiva. O que é isso? É entender que o jogo mudou, entender que as regras mudaram, mas entender que as regras mudaram e aceitar mentalmente, fazer a mudança do mindset que a gente fala, né? ou desse shifting mental que a gente tem que fazer, essa é a mais difícil. Como que eu vou estar num mundo que nem agora, né, nesse tempo de pandemia, dentro do espaço da minha casa, tendo que ser produtivo da mesma forma ou mais, de uma forma mais premente agora, porque as coisas têm que acontecer mais rápido. Como que eu aceito essa mudança? Essa é a primeira coisa. Como eu aceito essa e me adapto ou sou flexível a essa mudança? Então, olhem que essas competências, elas têm muito mais importância quando eu entrego o meu melhor entendimento, a melhor compreensão do que está acontecendo, digo assim, ok, esse é o caminho, vamos aprender, vamos fazer. Então, assim, resistência pode ser a resposta para a tua pergunta. Minando as minhas resistências, eu me abro para o novo. E a minha flexibilidade cognitiva, mental, melhora muito. E aí as outras que vêm na sequência, como criatividade, resolução complexa, resolução de problemas complexos, né? Pensamento crítico, que hoje, assim, as pessoas hoje estão muito mais navegando na onda dos outros do que construindo o seu entendimento, a sua compreensão. E eu só consigo construir tendo feedback e tendo conhecimento das várias coisas que flutuam ao meu redor. Então, uma habilidade muito interessante hoje, super falada dentro das soft skills, é como eu vou ser colaborativo, né? Como eu vou aprender a trabalhar em equipe. Só que se eu sou resistente já ao uso da própria tecnologia, como eu vou me abrir ou abrir as minhas opiniões, se às vezes eu não tenho nem opinião, ou se eu tenho medo de me comunicar, que também é outra habilidade, outra soft skill. Então, olha que tudo isso aqui está conectado. Eu tenho que ter habilidade para me comunicar, para poder trabalhar bem em equipe, eu tenho que ter adaptabilidade e flexibilidade cognitiva para aceitar as mudanças que estão aí, né? Eu tenho que ser empático o tempo inteiro, sobretudo agora que a gente está em casa, a gente tem que ter empatia com a pessoa que a gente vive, com os pais, porque todo mundo entra numa confusão mental. Ontem a gente falava sobre isso, né, Fábio? Sem dúvida. Como as lives, hoje eu estou fazendo, ontem e hoje, uma capacitação bem bacana com a Startse. A Startse é uma edtech brasileira, mas que já está em 4 continentes, só trabalhando tecnologia para a educação. Como é difícil passar 8 horas fazendo um curso 100% ligado na tela. Ok, eu sei dessa dificuldade. Agora, se eu me opor a essa dificuldade e eu ficar olhando para a dificuldade, não vou conseguir aprender. Eu vou cansar mais, né? Eu não vou ter essa capacidade de adquirir esse conhecimento se eu ficar minando. Ou então criando, como a gente fala sempre, né? Eu vou criando meus próprios bloqueios, né? Eu vou auto-sabotando a minha capacidade de aprender. Sem dúvida, Evandro. Deixa eu respirar um pouquinho. Eu percebo que essa questão que tu estás trazendo com muita propriedade, ela não é algo novo, é algo até relativamente antigo. Mas é impressionante, Senhor, a resistência que muitas pessoas, sejam elas, não interessa, profissional, professor, aluno, gestor, dono de negócio, como a gente acredita que ainda o canudo, não, mas eu sou formado em engenharia, tá aí, o que tu sabe fazer com essa questão? Como a gente está preso ainda numa visão de mundo que, por mais que você falou agora a estatística, que as pessoas sim são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento, eu sinto que é muito complicado para muita gente acreditar de coração que realmente é importante o comportamento. Até porque é difícil a gente se enxergar, não é uma tarefa fácil, eu não me vejo, né? Eu me vejo de que forma? Através da realimentação dos chefes. Para quem está querendo, de alguma forma, fazer uma transformação na sua vida, em termos comportamentais, o que o Evandro diria? Tu que é um especialista em educação, por onde que essa pessoa começa? E aí não interessa se ela é a dona da empresa, a gestora ou o profissional.
E vocês que estão nos assistindo aí, nós estamos falando de competência. Muita gente chegou agora e esse moço aí, o Evandro Badia, é um mega especialista, alguns já o conhecem. E tem um aviãozinho aí embaixo, ó, que vocês podem mandar para quem precisa conhecer de competência. Compartilha essa live. Vai lá, Evandro. O que tu diria? Vamos lá, Fábio, assim, ó. Primeiro eu tenho que conhecer quais são essas habilidades. Então, a primeira indicação que eu dou aqui para as pessoas que estão na live é assim, ó, leiam sobre soft skills, não leiam sobre hard skills. As hard skills é aquilo que eu consigo aprender com livros, com cursos, com tarará. E aí, depende do que eu quiser, eu quero aprender a fazer, sei lá, artesanato, eu vou ter lá caminhos pelo YouTube ou por aulas presenciais para aprender. Agora, quando eu olho para soft skills, a primeira coisa, leiam sobre quais são as soft skills mais interessantes e atrativas pelo mercado, entre aspas, empregador, comprador, como vocês queiram utilizar, cliente, qual mais eles valorizam. Isso é a primeira. A segunda é, como que eu me autorregulo? O que é autorregular? É muito fácil eu me perder nesses caminhos. Né? Eu vou trabalhar agora em equipe, mas agora eu quero trabalhar sozinho. Não existe isso. Se eu estou falando em flexibilidade e adaptabilidade, não é assim, agora em equipe, o resto do meu dia eu quero trabalhar sozinho, não quero falar mais com ninguém. Não, eu tenho que mudar a minha forma de ser, o meu modo de me relacionar. Quando a gente fala em habilidades sutis, é eu estar sempre aberto ao outro, estar sempre aberto ao servir. Então, quando eu falo de autorregulação, é que quando vem aquele demoninho, aquela mensagenzinha assim, ó, para, isso aí tá um saco, faz sozinho, não pede ajuda para ninguém, tu sabe fazer, cara. E aí eu me acho o super-homem. Essa é a hora da autorregulação, ou autorregulagem, não sei. Mas é a forma de me autorregular neste momento e dizer o seguinte, calma, eu estou mudando a minha forma de ser, então eu vou olhar para esse sujeitinho que é o meu parceiro com empatia, vou trabalhar com ele e vou tentar tirar o que ele tem, o que eu tenho, nessa somatória 1 mais 1 não é 2, e a gente sabe, por aí vai. A segunda, que eu vejo bem importante, é como eu faço a gestão do meu tempo, sobretudo agora, mais do que nunca agora. Talvez muita gente não volte mais para a empresa, né? É o que a gente mais tem lido. Talvez eu não precise mais, as competências que eu tenho eu posso fazer de casa, não preciso mais ir lá para o escritório, gastar com vale transporte, luz, água e tal, porque eu consigo realizar dentro da minha gestão do tempo, eu posso ser mais produtivo em casa do que lá na empresa. Não sei se vocês leram ultimamente aí, mas já anunciado por Google, Facebook, LinkedIn, até o final do ano eles não querem mais ninguém de volta na empresa e para algumas delas, como o LinkedIn, já não querem mais. Então, olha só, eles descobriram, o coronavírus fez uma aceleração do futuro. Ele acelerou uma mudança que talvez fosse acontecer em, sei lá, 5 ou 10 anos, porque o home office já era uma realidade nas Big Techs, né? As Big Techs que eu falo é Apple, Microsoft, Facebook, todos eles. Já existia uma atividade remota gigante, só que agora eles perceberam que não precisa mais estar lá na empresa. Então, nada como um professor que chega assim, ó, e fala assim, ó, vai ser assim, agora experimenta, né? A pandemia está sendo esse professor. Sabe as tuas desculpas? Não tem conversa, cara. Agora vai para casa e testa. E quando testa, realmente, muita gente pensa, caraca, que sonho de consumo. Mas tem muita gente também falando, caramba, que inferno na Terra, como tu já comentou, justamente por não ter essas competências que a pessoa não precisava trabalhando em casa. Quando ela estava fora, ela precisava de outras competências. Mas continue aí. Então, olha, vou voltar no ponto para todos. É o inferno na Terra. Isso é impossível. Isso não dá. Isso é processo de mimimi. Isso é vitimização. Se as grandes empresas estão conseguindo fazer isso, e são conglomerados difíceis de realizar a mudança, porque são muito grandes, são complexos, você imagina as pequenas, médias empresas que podem converter seus processos rapidamente. Então, não tem mimimi na história. Aliás, não tem saída. Nós não vamos ser mais iguais como nós éramos em janeiro, fevereiro. Nós já somos diferentes. E uma coisa muito bacana, não é uma revolução tecnológica, é uma revolução humana, pessoal. Então, quando eu olho para a competência, eu não estou olhando para a revolução. Agora eu estou usando o Zoom, agora eu estou usando o Meeting, agora eu estou usando o Webex. Não é isso. Não é agora que eu estou usando o Classroom. O Classroom está aí disponível há mais de 10 anos. Quem tem o Google Profit e outros têm à disposição. E por que só agora está utilizando nas escolas? Né? Então, isso veio para ficar.
é uma mudança de fato. Então, como eu estou falando de como desenvolver essas habilidades, a primeira é como que eu mino a minha resistência. Lembra das ideias, como é que chamava? Kills Ideas, né? As ideias matadoras de morte, isso não dá, isso não funciona, não dá. A gente tinha uma série sempre de ideias que achava que não ia funcionar. Só que quando você não tem espaço mais para esperar, você vai e comprova que muitas delas funcionam. Né? Então, se autorregular, fazer uma boa gestão do tempo, aí tem uma tensão importante, a tensão é ócio versus produtividade, né? Virtualização versus presencialidade. Essas tensões que existem, que é a ambiguidade, né? Quem já leu sobre VUCA, o mundo VUCA, é que ele é muito volátil, é muito ambíguo, e a gente sabe que a mudança é a tônica do processo. Não existe uma cultura de mudança, não existe uma mudança de cultura nesse momento. Existe uma cultura de várias mudanças, então eu me aculturo em várias mudanças para ser melhor. Então, voltando, se autorregular, fazer uma boa gestão do tempo, aprender a dar e receber feedback, isso, Fábio, dentro das soft skills, é ouro. Quando eu peço para a pessoa que eu vivo, minha esposa, meu namorado, minha namorada, né? Como é que eu sou? Como é que eu sou para você? Né? Como é que eu estou me saindo? E eu peço para o meu chefe, ou para o meu subordinado, ou para quem quer que seja, tá bacana? Tá funcionando? Eu tenho medo, às vezes, de pedir feedback. Como que eu vou desenvolver as minhas habilidades de interação com o outro se eu não pergunto para o outro como é que eu estou sendo? Porque se eu acreditar que a minha verdade, a minha receita de sucesso é a única que existe e eu estou certo e ponto, né? Não precisamos falar muito, a gente pode chegar lá no Palácio da Alvorada, a gente já está vendo aí toda semana Sim. Coisas desse tipo. Aquilo que eu falo e ponto, a gente tem que começar a observar assim, ó, eu só melhoro quando eu tenho feedbacks. E quando eu também sei dar feedbacks. Então, a cultura de melhoria ou de mudança dentro das competências socioemocionais tem muito a ver com o feedback. É mais ou menos assim, ó, se você tem uma empresa que é inovadora, que não é resistente às mudanças, que se adapta rapidamente, dificilmente uma pessoa vai contratar uma pessoa inferior a ela. Imaginem assim, um jogador classe A, sei lá quem, então lá, Cristiano Ronaldo, né, ou qualquer outro. Esse Cristiano Ronaldo que é jogador classe A, ele não quer que o técnico contrate um classe B. Ele quer jogar com outro classe A, ele quer jogar com, sei lá, com o Ronaldinho, quem quer que seja, ele quer jogar com jogadores A, porque ele sabe que essa soma vai ser exponencial. Já um jogador que é B, ele até prefere que o técnico contrate um C para ele garantir a posição dele. Para ele ser o craque do time. Para ele ser o craque do time. Porque o jogador que é craque, ele até pode ganhar um jogo pela habilidade dele. Né? A gente vê jogos que são decididos por um jogador lá, ele vai lá e mata o jogo. Mas ele não vai ganhar um campeonato sozinho, porque ele pode se lesionar, várias coisas. Só usando essa analogia para entender. Então, quem tem boas competências, que consegue trabalhar suas competências socioemocionais, quer trabalhar com alguém que também tenha. Ele não quer trabalhar com quem não tem. Aquele cara que diz assim, ó, a história, né, ainda antiga de que o chefe diz, ó, você vai fazer isso, essa é a tua meta. Não, a meta tem que ser construída. E o cara ele tem que dizer qual é a meta que ele pode entregar para a empresa, por isso que ele recebe um salário, ou por isso que ele foi contratado, e não a empresa dizer o que ele vai fazer. Então, essa mudança de mindset, ela é sutil, parece sutil, mas no dia a dia das organizações, no meu caso é uma organização sem fins lucrativos, mas funciona igual, é assim, ó, o que você pode entregar? O que você está estudando? Qual a mudança que você está trazendo para a empresa? E não a liderança, o Evandro, então vai passar a meta e ponto. Cumpre a meta que você vai ganhar teu salário. Não é assim, porque isso vai estar centralizando o poder, a decisão, né? Então é Sim. mais ou menos isso aí. Maravilha, Evandro. Vamos puxar um pouquinho dessa última fala toda da liderança. Através da Junior Achievement, com os mantenedores, além de você ser um grande estudioso e especialista, tem contato com muitos empreendedores também top de linha. Muitas pessoas que estão à frente nessa vanguarda. Tem mantenedores pequenos, como a Dux foi, o Toninho que entrou aí na live, não sei se deve estar ainda, talvez esteja, que também participou, que também um grande conhecimento e uma grande história. Estou tentando trazer o Toninho aqui, está se escapando, mas vai vir, hein, Toninho? Vai vir conversar aqui. E também tu tem acesso a grandes empresas. O que tu diria em relação a essa necessidade de uma liderança hoje,
que seja adaptativa, que tenha uma outra visão, que saiba ensinar as competências através das suas próprias competências. O que tu está vendo acontecer? O que o pessoal tem feito? É claro que quem é líder é só quem tem seguidores, né? Na verdade, essa é uma definição antiga, né? Uhum. O líder é aquele que tem seguidores, não é aquele que compra seguidores ou leva uma comida lá na frente para todo mundo seguir ele, não é assim, né? Então, a liderança ela é muito exemplar. Ela é pelas atitudes, pela forma com que conduz o dia a dia. E uma dos exercícios interessantes dos altos executivos é a escuta, né? A escuta ativa, ela é uma ferramenta muito importante para entender o contexto. Antigamente a gente trabalhava com planejamento, né? E hoje a gente descobriu que o planejamento continua sendo importante, mas o contexto é mais importante. Quando eu conseguir entender o contexto e quem faz parte desse contexto, eu entrego realidades e futuros melhores. É mais ou menos assim, quem é que estava esperando essa pandemia? Mas quando ela chega, quem estava mais preparado para um momento como esse, né? Então, o líder que tem uma escuta ativa, que envolve mais as pessoas na tomada de decisão, né? Que participa mais dos processos não avaliativos, dos processos em desenvolvimento, é óbvio que tem muito mais facilidade em exercer a sua liderança. Mas a gente fala lá na Junior Achievement sempre que, como a gente atua basicamente com voluntários, que o voluntário naquele momento é o exemplo. Ele não é o professor, ele não é necessariamente um pedagogo, mas naquele momento ele é o exemplo para que aqueles jovens se sintam inspirados, né? É como aquela coisa, eu não motivo ninguém, eu crio um ambiente motivador, eu crio um ambiente inspirador, onde algumas daquelas cabecinhas, a gente trabalha de 8 até 25 anos, se sinta inspirada, olhe para esse modelo e possa daqui a pouco converter um pouquinho das suas ambições, dos seus sonhos em realidade, né? Então, é sempre dentro dessa linha que eu entendo a liderança, ela sendo exemplar, dando primeiramente o seu exemplo e estando par e passo, sendo como ouvinte, como participante do dia a dia do seu negócio, né? Isso aí é uma coisa que eu não abro mão. Show! E como que caminha junto a liderança com o desenvolvimento das suas competências? A liderança, eu acho interessante como algumas pessoas ainda estranham quando a gente traz o tema, não, mas eu não sou líder. Cara, no mínimo está liderando a tua própria vida. Se tu não está fazendo isso, alguém está fazendo. Então, líderes todos somos, todos temos que ser, todos temos alguém que se inspiram na gente, mesmo que a gente não saiba, a gente não desconfie. Mas a trajetória a gente tem que aprender e as competências, elas são uma grande chave para a gente fazer isso, para fazer essa virada. E eu falando em virada, eu queria trazer um pouquinho, meu caro, o que o autoconhecimento, esse é um tema que eu gosto muito, todos que tu estás trazendo eu sou apaixonado também, mas o que o autoconhecimento nos ajuda a destravar essa porta? E o meu primeiro contato com o Evandro foi através de um autoconhecimento, não com a roupagem que as pessoas estão acostumadas, que muitos estão acostumadas com autoajuda travestido de autoconhecimento, né? Mas que também faz parte, também tem o seu espaço. Como é que tu traz isso, como é que tu leva essa parte do autoconhecimento na tua vida? Então, primeira coisa, eu quero só resgatar uma palavra que você falou, que nós não falamos, que é a questão da confiança. Né? Nós estamos num momento onde talvez seja o momento maior desses últimos anos em que a gente tem que confiar nas outras pessoas. Primeiro porque tu não está vendo as pessoas do dia a dia, né? Tu tem o teu colaborador trabalhando em casa e tu imagina que eles estejam desenvolvendo aquelas atividades que estavam pensadas. Então, exige de mim muita confiança na entrega dos meus pares, dos meus parceiros, enfim. Então, só resgatando isso como uma habilidade também que tem que ser desenvolvida, que é a habilidade de confiar nas pessoas, né? Como a gente fala dessas novas empresas aí que a gente está entregando dados que, entre aspas, a gente achava que antes eram confidenciais e que não podia compartilhar com ninguém, e daqui a pouco a gente está entregando abertamente, entendendo que o processo é um processo positivo, né? Onde essas tecnologias acabam me ajudando e não me prejudicando. Como a gente ouve de vez em quando pessoas dizem assim, não, mas o Google está fazendo isso, ou a Microsoft está daquilo, não. Você permitiu, você deu ok. Se você não leu, o problema é seu. Mas o problema é teu. Tudo aquilo você concordou. Sim. Você concordou. E está cada vez sendo mais provado
que é para o bem. É mais ou menos como antigamente a gente falava para um filho nosso não pegar carona com estranho, não aceitar água ou chiclete ou balinha de ninguém. E agora o teu filho, 1 da manhã, chama um Uber com uma pessoa que tu nem conhece, não sabe nem de onde é que vem e qual é a história dela, entra no carro, toma uma aguinha, chupa a balinha e ele te leva para casa. Então, como que a sociedade está adquirindo uma confiança diferente em cima de plataformas que te dão também essa condição de confiança, legal. Mas a base da sociedade tem sido alterada, a base de valor da sociedade está sendo alterada. Só quis resgatar isso, Fábio, porque eu acho que é um tema muito bem atual. Até o tema do próprio Enem um dos temas do Enem foi relacionado à questão da quebra do sigilo, né? A quebra das tuas informações. Dependendo do nível de entrega disso, ela pode ser muito positiva para todos e não negativa. Como a gente... Não, com certeza. E eu também brinco bastante, Evandro, que todo mundo, de alguma forma, confia nesse entrelaçamento internet que a gente está vivendo. Que é isso que nós estamos fazendo aqui. E nós estamos recebendo um convite para olhar para um entrelaçamento cósmico, que também muitas pessoas sabem que existe, mas muitas não se dão conta. Todo mundo sofre o efeito desse pânico que está acontecendo, desse medo. Só que se eu estou desatento, eu grudo nisso. E o autoconhecimento, aí trazendo de volta para ti, ele pode nos ajudar nisso, né? Como que tu usa isso na tua vida para ficar mais atento? Bom, primeiro que eu acho esse um tema apaixonante. O diferencial do ser humano é ser humano, né? É ser humano. Quando eu me entrego também ao erro, né, me entrego à experimentação, a experiência ela pode conduzir a um resultado talvez até inesperado, eu acho que tudo isso tem a ver com autoconhecimento. Quando eu mergulho em mim mesmo, quando eu mergulho dentro das minhas luzes e das minhas sombras, né, quando eu começo a compreender como que uma fala, uma mensagem, seja por texto, pela televisão, impacta dentro de mim, e eu reconheço essa emoção, que eu posso nominá-la ou não nominá-la, mas quando eu reconheço e entendo que aquilo não deve me tirar da regulação que eu tinha feito antes, né, eu começo a ter melhores resultados de entrega. Né? Uma das coisas que eu falei muito ano passado, eu fiz algumas palestras sobre o impacto das novas tecnologias na nossa vida. E eu falei muitas vezes sobre o vilão que é o smartphone, né? Porque o smartphone... nós temos hoje mais de 10 doenças catalogadas pela OMS só relativas ao uso do smartphone. Né? Seja nomofobia, seja pescoço tecnológico, vários tempos, poderia falar muito tempo aqui sobre os males que o uso excessivo do smartphone pode causar. Só que, de repente, as coisas mudam e o smartphone passa a ser o nosso grande aliado. Se a gente não tivesse esse aparelhinho aqui na frente, ou não tivesse o aparato tecnológico, seria muito difícil a gente fazer essa comunicação. Então, como que eu, dentro da minha condição de buscador, né, sobretudo de buscador, mas dentro da minha habilidade de evolução, minha condição de evolução, eu olho para isso e não deixo com que isso me intoxique ou me envenene, ou que o uso dele se torne uma obsessão da minha parte. Quando a gente fala do FOMO é uma sigla, chama Fear of Missing Out, é o medo de me sentir desatualizado. O FOMO é uma doença hoje no mundo, sobretudo entre jovens, até 20 anos, onde estar sem o celular na mão me dá fobia, medo. Eu posso entrar num ataque de pânico, porque eu tenho medo de me sentir desatualizado ou não conectado ou fora do mundo. Uma brincadeira aqui. A gente fez uma vez uma pergunta numa pesquisa da Junior Antigo, perguntou quantas vezes o jovem entrava na internet. A maior parte das respostas foi assim: como entrar na internet? A gente não sai. A nossa geração, que não é nato digital, né, porque nós estamos uma geração nato digital que já tem mais de 20 anos. Né? A nossa geração ela é uma geração que entrava lá, né, para conectar. E, de repente, você tem um jovem que é conectado. Ele é conectado e agora está trabalhando em hiperconectividade, que é onde ele está multiplataforma, conectado o tempo inteiro. Como que eu uso isso a meu favor? Né? Nós estamos falando de autoconhecimento, mergulho em si mesmo, compreensão das minhas dores, também entendimento das minhas potencialidades de entrega de valor como pessoa, né? Como ser humano. Mas como é que eu olho e neutralizo, às vezes, essas condições que acabam gerando para mim um problema, né, no meu dia a dia, na minha relação
outros. Então, te respondendo, Fábio, eu acho que o ouro está no autoconhecimento, o ouro está no mergulho que a gente faz. É óbvio que a gente vacila muito, né? Se a gente não tem momentos de conexão e não cria esses momentos, a gente passa meio no automático, às vezes, num dia. Então, é sempre um chamado, né? As nossas falas lá dos guerreiros, sempre um chamado ao seu propósito, um chamado à sua entrega aqui nesse momento, para o bem de todos, né? Não só para a sua evolução, mas para a evolução dos demais. Sem dúvida. Porque quem está desatento, se eu fico desatento, se eu não estou conectado ao meu propósito de alma, o que eu estou fazendo efetivamente aqui, qualquer tecnologia, qualquer processo, qualquer questão passa a ser vilão ou vilã. Então, em vez de eu usar aquilo que eu determino, e eu tenho brincado muito também, eu falei para ti, que acho que comentei contigo, que algumas pessoas ficam reclamando, cara, tem live demais. Cara, define, se tu não sabe o que você quer, tem live demais. Porque quem é que pode reclamar de conhecimento e informação demais? Quem não sabe o que está buscando. Aí tem canal demais na minha TV. Para quem sabe, tu consegue determinar, eu quero ler esse livro porque eu estou pesquisando sobre isso, me interessa, eu quero assistir essa live porque ela traz um tema. Então o autoconhecimento ele é fundamental para a gente parar de procurar as coisas fora e começar a procurar as coisas dentro. E aí a oportunidade ela é infinita. Em qualquer momento, qualquer tecnologia, qualquer fila de pão, tu está aprendendo, se você quiser. Né? Não, claro, o tempo todo. E o que fotografia tem a ver com Junior Achievement, tem a ver com autoconhecimento? Tem a ver... A fotografia veio por causa do teu amor pelas trilhas ou não? Ou foi independente? Eu sei que tu gosta, tu é um trilheiro, né? Não sei se ainda está sendo trilheiro, mas tu foi um trilheiro, ou talvez seja ainda. Quem veio primeiro, a trilha ou a foto? Tinha uma época que eu... Não, primeiro moto, né? Sempre foi moto. Moto foi sempre a minha cruz e a minha espada, né? Sim. Mas sempre gostei muito das duas rodas, de aventura, fiz motocross, fiz enduro, me quebrei muito, né? Tenho muitas boas lembranças de bicho doido. Mas assim, então a fotografia... Mas assim, ó, num determinado momento, eu fotografo há muitos anos já, desde o analógico, mais ou menos aí por 90, década de 90, que eu comecei mais fortemente na fotografia. Eu passei por todos os momentos da transformação do analógico para o digital e a minha resistência foi zero, ao contrário. A primeira câmera Mickey Mouse que eu peguei com 2 megapixels de câmera digital, já achei aquilo a maior maravilha do mundo, porque eu não dependia mais de laboratório, eu podia testar, errar. Então, novamente, assim, a fotografia é um grande laboratório. Hoje nós somos todos fotógrafos, né? Começa por aí. Esse mundo iconográfico nosso fez com que todas as pessoas hoje se tornassem fotógrafos. Eu sempre me vi um aprendiz na vida como um todo. Nunca alguém, quando me fala de fotógrafo profissional, eu já descarto na hora, não, eu sou amador e prefiro ser amador sempre. E sabe a diferença entre amador e profissional? A única diferença de amador e profissional é que o profissional vive de fotografia. E o amador pode ser um amador super profissional, mas ele tem aquilo como um hobby. Sim. E a fotografia sempre foi para mim uma... O Ricardo Zanetta aí está falando que tu se inspirou nele para fotografar. Com certeza. O Ricardo está conosco? Tá aqui. Ricardo foi uma das pessoas que me inspirou. Eu acompanho a carreira do Ricardo há muito tempo. Eu fui um dos entusiastas. Quando ele saiu para o mundo corporativo, não, cara, ele ia para o mundo corporativo, mas não conseguia tirar a fotografia da tela dele. Então, eu falei assim, cara, o propósito está aí. E eu fico bem feliz que a missão dele está sendo super bem construída, com um legado muito legal. Valeu que o Ricardo está conosco. E aí a fotografia, e aí eu falei da Valdirene agora, porque assim, ó, eu descubro que na fotografia, talvez seja o momento de maior foco que alguém pode se entregar para si mesmo. Isso tem a ver com o autoconhecimento. Quando eu estou na fotografia, eu estou 100% em foco. Eu estou 100% construindo uma história. Que a fotografia, quando você entrega, é a construção de uma história, um contexto. Então, eu olho para aquele finder da câmera ou para a tela da câmera e eu consigo ficar 100% focado. E a gente só consegue isso em poucas atividades. Se eu fizer uma apneia, muitas vezes, ou um mergulho, quem gosta de mergulhar, Ricardo também gosta de mergulhar, no mergulho a gente consegue estar 100% focado, sobretudo na respiração. Muito bacana, eu consigo alinhar o meu pensamento. Na fotografia é igual. E aí eu tenho isso com a vantagem de poder viajar o ano inteiro pela Junior Achievement e pelas minhas atividades,
Então eu consigo aliar a fotografia também a novas paisagens, novos olhares. E eu até propus aí para o Fábio, se ele quiser, alguns anos atrás, 2015, eu lancei um livro sobre fotografia, mas um livro diferente, Fábio. Eu nunca quis, fazia várias exposições fotográficas, mas eu nunca queria expor a fotografia só pela fotografia. Hoje tem muitas imagens, 1000 vezes superiores às que eu faço, obviamente, e tal. Mas eu queria construir alguma história em cima da fotografia. E surgiu a ideia de um livro chamado Nominando, que depois eu posso até, esse livro aqui, deixei aqui para mostrar. Show de bola. Vai aparecer invertido aí o título para vocês. A história desse livro foi uma coisa que é muito atual hoje, que é a colaboração e um processo construído a várias mãos. Eu convidei, na época, 214 pessoas, 30% eu nunca conheci, nunca vi essa pessoa presencialmente, e cada pessoa recebia 3 fotos do livro, o livro tem 87 imagens, e cada pessoa tinha que nominar 3 fotos. Entregar a sua emoção, dando uma espécie de um título, ou uma emoção, ou um nome, para aquela imagem, e o livro contou com quase 600 nomes, e um só desses 600 se repetiu, numa palavra chamada, num nome chamado Gotas de Luz, que foi de uma fotografia, uma macrofotografia de uma gota de orvalho. Mas só para entender assim, que nós estamos falando de autoconhecimento, estamos falando de oportunidades que o mercado te entrega e de habilidades e competências habilidades e conhecimentos que eu vou acumulando. Eu nunca estudei, depois eu acabei como autodidata aprendendo muito, mas eu me entreguei a aprender algo. Que eu acho que a maior tônica do autoconhecimento é essa, eu estar pronto para, disponível para, né? Então, continuo adorando todos esses hobbies, continuo andando de moto, fotografando, escrevendo, participando daquelas coisas que eu gosto de empreendedorismo, sempre tentando entregar o meu melhor em cada uma dessas facetas. Isso aí que tu estás trazendo, eu acho uma chave fantástica, que é achar o teu momento de silêncio, o teu momento de um outro foco. E o que às vezes a gente chama de hobby é aquilo que eu faço por prazer, mas sem a obrigação de supostamente agradar um cliente externo ou daquela entrega que às vezes no mundo profissional a gente está fazendo. Então é claro que o teu trabalho é mega profissional, mas eu entendo quando tu diz o seguinte, eu fico com o rótulo do amador porque eu não quero a pressão em cima disso. A pressão que talvez mantenha muito mais o glamour, a beleza. E é muito bacana o que tu traz, Evandro, porque garante o foco e ao mesmo tempo exige uma dança de uma paciência, porque tu não força, a fotografia vai sair agora. Eu acho que só força quem eu não entendo pouco de fotografia, quase nada, mas eu percebo nisso, nos vídeos que eu comecei a fazer para entrar no digital, tu não força. Tem dia que tu tentar forçar vira uma catástrofe, ou tu flui e vê o que é resultado, e às vezes o resultado não fica bom e tu fala, cara, aprendi um outro jeito aqui, né? E o pessoal te elogiou muito aí nesse livro. Eu lembro quando ele lançou, eu lembro quando tu lançou esse livro, realmente foi um trabalho maravilhoso, eu lembro de alguns locais que tu expôs, e realmente tu tens esse talento que é impressionante. Todo mundo que olha vai falar isso, que é profissional, porque vê muito amor ali, muita entrega. Realmente show de bola. Aqui... Ô, Fábio, você falou numa coisa também, você sempre tem algumas pérolas nas suas falas e eu quero te elogiar sempre sobre isso, mas você falou de uma coisa chamada percepção, né? Eu acho que a percepção que a gente tem do mundo, a nossa visão de mundo, ela é muito nossa, né? Esse livro Nominando trouxe isso. Cada um percebe uma imagem, um cenário, um contexto, da sua maneira, da sua forma. E eu só percebo de forma mais ampla, podemos até chamar de melhor ou pior, enfim, mas de forma mais ampla, os contextos, quando eu, de fato, experimento vários contextos. Se eu me fecho, né, se eu vou me fechando na minha receita de sucesso, eu não consigo melhorar a minha percepção do mundo e aí eu não consigo melhorar a minha percepção do outro. Então, só queria resgatar essa palavra percepção, porque eu acho que ela é fantástica. Não, ótimo. É que quando tu foi falando, eu tenho falado nas lives sobre os arquétipos, na última não foi sobre os arquétipos, foi outra questão. Mas como que o arquétipo do amante, do curador, me remete quando a gente está falando disso. Dessa dança de você apreciar, que o fotógrafo ele consegue captar. Eu tenho uma inveja branca, que às vezes eu olho uma cena e falo, caramba, eu queria bater o olho aqui e registrar aquilo. É claro que o fotógrafo ele consegue, através de um instrumento, se aproximar daquilo.
E eu honro demais. Deixa eu ver que chegou uma perguntinha aqui. Vamos aproveitar que o pessoal não estava econômico nas perguntas. E tem alguém aqui falando: Educação Pública Municipal agradece muito a você, é a Neia. Acho que é Neia o nome dela. O Evandro, que esse trabalho da Júnior realmente... querem saber onde compra o livro. Quem compra? O Rogério está perguntando. Onde é que está disponível esse livro? Eu fiz esse livro por incentivo fiscal, então ele foi 100% doado. Eu tenho ainda algumas cópias do autor, então por isso que eu ofereci aqui para a live a doação de um livro. Eu tenho pouquíssimos livros, mas já estou falando aqui para o Rogério e para outros que está para sair, está no forno a edição do Nominando Serra Catarinense, que aí eu quero fazer só sobre a Serra. Show. Então logo a gente vai ter uma notícia. Maravilha. Mas ele tem online, esse livro está online no ISU, não sei se vocês conhecem, o ISU, ISSUU, tem o ISU do Nominando, tem o Instagram do Nominando, então pode conhecer as imagens e os nomes dados em vários ambientes aí também. Tá? Maravilha. Só botar Nominando e aí vai localizar. Bom, o Evandro está fazendo essa gentileza de nos presentear com um exemplar para ser sorteado. Nós não conversamos ainda do critério, que ele está falando aí desse sorteio, então nós vamos definir o critério para ver quem que vai ser o grande felizardo aí de que assistiu a live e que vai levar para casa essa preciosidade que quem vê realmente se impressiona. A Bela One está dizendo que o livro é lindo e é mesmo. Evandro, nós estamos chegando nos nossos minutos finais. Eu queria que tu falasse um pouquinho da Júnior. Nós estamos aí com um pouquinho mais que 9 minutos de live, passa muito rápido mesmo, teria muita coisa a conversar, mas vamos ter outras oportunidades. Falar um pouquinho dos programas da Junior Achievement, para quem não conhece a Júnior. Então fala um pouquinho nesses minutos finais e faz a tua fala final. Primeiro, agradecer a Neia pela mensagem. A Junior Achievement busca sempre uma forma de complementar o currículo que as escolas já entregam, né? Quando a gente fala que preparação para o mundo do trabalho, que literatura financeira e que empreendedorismo são temas transversais e que podem complementar o ensino curricular da escola, é porque a gente enxerga que muitas vezes essas crianças, jovens, têm poucos exemplos em casa. Eles ainda têm na escola um professor que acredita neles, eles têm na escola pessoas que acreditam, mas às vezes eles chegam em casa, Fábio, e o pai diz assim: não, você vai ser auxiliar de pedreiro e ponto. Ou você não vai ser médico nunca, não vai ser advogado nunca, ou sei lá o quê. Então, o que a gente busca é ampliar os horizontes desses jovens para que eles entendam que eles têm infinitas possibilidades, desde que se puxem, né? Desde que estudem, que planejem, que de fato ponham em prática as suas vontades, né? O caminho nem sempre é fácil. Eu estava lendo ontem um negócio sobre Apolo 11, onde o presidente Kennedy, quando definiu a meta de ir para a Lua, falou: nós não estamos definindo ir para a Lua porque é fácil, não, nós estamos definindo porque é difícil. Né? Porque se fosse fácil, tanta coisa fácil que com dinheiro a gente consegue. Então a Junior Achievement tem esse papel no mundo inteiro. A cada ano são quase 11 milhões de crianças beneficiadas de forma gratuita, 100% gratuito no mundo inteiro. A gente em Santa Catarina atendeu ano passado 65 mil crianças, em 330 escolas no único ano. Já temos um legado de quase 700 mil crianças beneficiadas aqui em Santa Catarina. E todos os que estão aqui assistindo a live, alguns amigos que já conhecem, se vocês entrarem no site da Junior Achievement, né, JA Santa Catarina, seja pelo Instagram, Facebook ou pelo site, podem ter lá muitas qualificações para jovens, que podem ser os seus filhos ou pessoas conhecidas, de forma gratuita e online. Então, nesse momento, a gente acelerou alguns futuros. Então, o programa Meu Dinheiro, Meu Negócio, programa O Futuro do Trabalho, que é sobre soft skills. O Futuro do Trabalho foi desenvolvido aqui em Santa Catarina, em cima de uma metodologia americana. Foi testado no Facebook e agora está disponível. E o terceiro é o Conectado com o Amanhã. Esses 3 programas já estão disponíveis no ambiente online, jabrasil.org.br, né, jabrasil.org.br/online. Ali pode se cadastrar ou cadastrar os filhos para participar. E, Fábio, deixar uma dica assim, ó, nesse momento em que a gente está com 1,5 bilhão, essa é a última estimativa de alunos que não estão de forma presencial na escola, isso é um lockdown gigantesco, como a gente conseguir, nesse momento, entregar conteúdos que possam melhorar a vida, aperfeiçoar a vida desses jovens,
enquanto eles não podem voltar para a escola de forma presencial. Então, se a galera que está aí conosco na live puder nos ajudar a levar esses temas para os jovens, vai ser um grande prazer. Quanto ao livro, Fábio, se tu quiser, no início da próxima live, da semana que vem, anunciar quem ganhou, eu posso daí durante essa semana te entregar, para que a gente encontre um caminho, aí você vê a forma mais fácil. Tá ótimo, meu cara. Tá ótimo. A Adri está dizendo que já participou de vários programas da Júnior. A Adri, a esposa do Toninho. Com certeza, é a Bach, da família Bach, né? A Adri, que é quase uma santa, tá lá, tá aguentando o Toninho, né? Bom, Adri, tu vai pro céu direto, viu? Eu gosto muito do Toninho. Se ele não estiver aqui, ele não tem como se defender, azar dele. A Rose deve estar do lado dele assistindo. Está do lado assistindo. A Rose está dizendo que a Júnior é um projeto maravilhoso, que gera transformação, sim. É um baita de um projeto, nós somos mantenedores, eu ministrei alguns cursos ali com o Evandro, ajudei na organização. Quando a gente finalizou a nossa parceria, aquela feita física, porque a outra sempre continua, não acaba nunca, eu acho que estava com metade desses alunos que vocês estão atendendo agora. Então, parabéns aí, realmente fantástico, é um trabalho maravilhoso. E não sei se você quer agradecer alguém, tu fica à vontade, te dou mais 30 segundos para tu fazer isso, para a gente ir para a finaleira. E quando eu falo alguém, não sou eu não, é alguém que você quer agradecer na tua vida, na tua jornada, fica bem à vontade agora. Não, eu primeiro quero só dizer que essa coisa da infodemia que a gente está vivendo, né, muitas lives, muito conteúdo, muita coisa, é um presente para todos, tá? Só lembrar isso. Eu acho que a gente está ganhando presentes antecipados de Natal, de aniversário e tudo, que é muitos conteúdos muito interessantes que basta a gente saber o que quer, qual o caminho que quer seguir, que tem muita coisa boa acontecendo. Então, só lembrar disso. Quero agradecer as pessoas que estão na live aí. A Bela, eu mostrei o livro da Bela, tá? Então, esse livro é dela. Então, obrigado também que a Bela está conosco aí, Toninho, Adriana, o Ricardo, todos que estão participando, o pessoal que está envolvido com a Júnior Achievement. É sempre um prazer, a gente tem que ter isso como prazer, os momentos que a gente tem para compartilhar as nossas opiniões, né, os nossos pensamentos, porque é só nessa soma de opiniões diferentes que a gente consegue convergir num resultado bacana para todos. Maravilha, meu querido. Escolhe um filtro aí que nós vamos bater um print da vergonha já. Eu não sei qual filtro que o senhor pois quer. É, vamos lá, vamos escolher um filtro aqui, cara. Não conheço muito escolhe desses um filtros, aí. Vamos ver aqui, ó. Ampliou. Peraí, vou achar mais engraçado aqui, Thiago. Escolhe qualquer um. Deve ter algum mais engraçado. Aí, ó, pode ser esse? Vamos ver. Só que às vezes o Instagram não põe o filtro, né? Às vezes... E aí? Eu sacaneio. Aí, tá bom, eu vou de óleo claro, olha lá, peguei o zoinho verde. Isso, tá lindo esse aí. Esse aí do coelhinho tá jóia. Muito bem. Conhecimento, teu compartilhamento. A vocês que nos assistiram e que vão nos assistir, compartilha essa live. Faz ela chegar para quem precisa ouvir. E é um ato de amor a gente compartilhar conhecimento que a gente sabe que vai ajudar algumas pessoas. Hoje à noite tem mentoria gratuita na iniciativa Otimize-se, 20 horas para quem está inscrito. Informações lá no canal do Telegram. Se você ainda não está no canal do Telegram, é lá que você não perde nenhuma iniciativa. Você fica sabendo de tudo, é por lá, sem filtro de algoritmo. Muito obrigado a todos aí, quinta, sexta, vamos para cima que a gente vai fazer acontecer. Evandro, muito obrigado, meu querido. Nos vemos aí para pegar esse livro e vocês fiquem atentos aí, ó, comentem a postagem para ter mais chance no sorteio. Valeu! Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Bom almoço.